Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de deixar o seu like e faça os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Olá, José Cobori. Boa noite. Meu nome é André Bozzolan, sou de São Paulo, sou advogado e minha pergunta é a seguinte: o ex-ministro Maílson da Nóbrega está alardeando que o Brasil tem uma situação fiscal insustentável. Diz que 96% dos gastos primários do governo federal são obrigatórios e essa situação vai piorar. Prevê que vai ocorrer um chamado momento Minsk e que esta situação fiscal do Brasil vai piorar muito. É verdade essa previsão? A situação fiscal do país é insustentável? Boa noite, obrigado. Bem, André de São Paulo, vamos lá, André. Primeiro, tem várias coisas para você esclarecer aqui para todo mundo entender o que é o momento Minsk, essa destinação aí de 96% do orçamento em despesas obrigatórias, né? Colocaram na Constituição, o Brasil é um dos únicos países que tem isso, que tem 96% das despesas obrigatórias para ser alocadas ali no orçamento. E aí, obviamente, fazendo uma conta contrária, só sobra 4% que a gente chama de despesas discricionárias, ou seja, onde o governo pode decidir aonde alocar esses recursos. Então, ele tem uma margem muito pequena para fazer qualquer tipo de decisão estratégica para melhorar, né, as bases da nossa economia. Então, chegou lá 100, 96, ele não tem, digamos, gestão nenhuma sobre esses recursos, porque eles são obrigatoriamente, pela Constituição, a serem já destinadas. Então, tem o que eles chamam de momento Minsk, tem exatamente essa situação fiscal que o Brasil é obrigado a gastar 96% já alocados ali no orçamento e a situação fiscal insustentável. Eu não escutei o que o Maílson falou, mas partindo do pressuposto que ele falou isso, tentar explicar talvez qual seria o raciocínio dele. Se fosse uma resposta de bate-pronto, a situação fiscal do Brasil não é dessa forma insustentável. Mas, tentando fazer o raciocínio do Maílson da Nóbrega, o que ele quer dizer é que, dadas essas circunstâncias, da despesa obrigatória, o Brasil vai chegar a um momento que vai ter uma situação fiscal insustentável, porque ele tem uma pouca margem de manobra, de fazer gestão, para melhorar a situação da economia como um todo. Então, ele é refém dessas despesas obrigatórias. Mas o mais importante para vocês entenderem é o que é o momento Minsk. Acho que já tem uns 2 ou 3 vídeos aqui que eu já falei do Iman Minsk, inclusive já até indiquei um livro dele que chama Estabilizando uma Economia Instável, e tentar explicar o que é o momento Minsk, né? Até me lembrei que agora eu dei uma palestra na USP, na Exalc, para ser mais preciso, né? Aqui em Piracicaba, e eles me convidaram lá para os alunos de administração, economia, para dar uma palestra exatamente como que o mercado. Eles pediram mais ou menos isso e eu levei uma palestra que eu dei sobre como o mercado financeiro altera a economia, né? Não é a economia que altera o mercado financeiro, na minha visão. E aí eu embaso bastante no que o Minsk fala, né, sobre esses ciclos da economia, como o mercado financeiro ele influencia a economia. Então, que é a realidade, né? Hoje acho que é inegável que alguém ainda discuta que é o mercado financeiro que influencia a economia. E aí, obviamente, com outras literaturas aqui que eu posso fazer alguma ligação, mas são assuntos muito complexos. Talvez eu grave vídeos, né, falando especificamente sobre cada um deles, mas vou tentar dar um apanhado geral aqui para a gente entender o que seria, na visão do Maílson da Nóbrega, esse momento Minsk. Segundo o Minsk, a economia capitalista, que é a nossa economia, ela funciona e ela é cíclica. Por isso que o título do livro dele é Estabilizando uma Economia Instável, é que o próprio mercado cria a instabilidade que gera uma crise. E depois ele vai lá e desalavanca toda a economia para tentar sair dessa crise, né? O Estado faz isso, tá?
obviamente, e aí o Minsky é keynesiano, né, então ele tem essa visão dessa indução do Estado na economia nos momentos de crise para tirar o país da crise. E é inegável todo mundo, né? Para todo mundo, eu já falei desse ditado aqui, que na crise todos somos keynesianos, porque na crise é o Estado que vai lá e resgata a economia da situação em que o mercado colocou a economia. Então, o que seria o momento Minsky? Segundo o Minsky, quando a economia vai bem, né, quando a economia está num ciclo de crescimento, num ciclo positivo, são ciclos de taxa de juros, né, adequadas, taxa de juros baixas, e as empresas crescendo, tentando vender, né, os seus produtos, o mercado tentando vender os seus produtos, dada que a economia está aquecida e tem uma demanda. Então, as empresas, para fazerem isso, elas fazem uma combinação na sua estrutura de capital, né? Como a gente sempre fala muito de finanças, toda empresa tem uma estrutura de capital formada por capital próprio, capital dos acionistas e capital de terceiros. Então, quando tudo está bem, a economia está bem, sempre o custo do investimento tem que ser menor do que o valor dos ativos. E aí começa a ficar um pouco mais complexo, mas vou tentar simplificar. Todo fluxo que se gera na economia pode ser um fluxo de dívida, que é o custo do investimento que eu disse, ou o fluxo que um ativo gera de caixa futuro. Então, todos esses fluxos que são gerados na economia, quando eu falo de valor, é quando você traz a valor presente. Então, uma dívida tem como você trazer a valor presente. É assim que você calcula o valor de um título de dívida. Seja uma LTN, seja uma NTNB, né, seja uma debênture, e você faz o quanto custa aquela debênture hoje. Aquele valor que você paga é o valor presente da debênture. Mas o que sustenta, como você chega naquele valor presente, é o que aquele ativo gera de caixa no futuro. Se for um título de dívida, vamos pegar aqui de novo o exemplo da debênture, você só compra uma debênture de hoje de 1.000, porque ele vai gerar um fluxo de pagamentos para você que depois, trazido ao valor presente pela taxa que você negociou, vai dar exatamente os R$ 1.000. E assim é uma LTN, que não tem, só tem um fluxo no final, que é um título pré-fixado, ou uma NTNB, que funciona exatamente, as debêntures funcionam exatamente como a NTNB, que é um parâmetro, né, um benchmark das debêntures que são emitidas, exatamente isso. A NTN, ela gera um fluxo de cupons semestrais e depois o pagamento principal, que trago todo esse fluxo a valor presente, eu chego no valor da NTNB. Então, o título de dívida tem um fluxo. Assim como um ativo, uma empresa é um ativo empresarial, né? Quando a gente fala sobre valuation aqui, você só compra uma ação por X reais porque você tem a expectativa que aquela ação vai te gerar um caixa futuro, que também há valor presente e tem que ser o valor da ação, que é o valor da empresa, né? O raciocínio, grosso modo, é exatamente esse. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino isso com um pouco mais de detalhes. Então, nessa visão, que é uma visão lógica, toda empresa só faz investimentos na economia no longo prazo, dado uma situação normal na economia, dado uma situação normal de financiamento da economia, e desde que o custo do investimento seja menor do que o valor dos ativos. Então, agora eu estou falando de valor presente. Tá? Então, pode parecer um pouco complexo, mas vamos tentar ficar com esse raciocínio um pouco mais simples na cabeça. Então, o custo de financiamento tem que ser menor que o valor dos ativos. É bastante lógico isso. Só que isso é num mercado de financiamento onde as empresas possam se alavancar ou possam vender e captar novos investidores numa situação normal, né? Então, isso tudo funciona bem nesse momento. É um momento do ciclo em que a economia está normal, a economia está crescendo, a taxa de juros adequadas. Só que em determinado momento, que é, infelizmente, o nosso momento, a gente está até sendo, digamos, heróico do Brasil, ainda está numa situação boa, dada essa taxa de juros alta. Por isso tem esses ciclos, né? Então, nesse momento que a economia começa a crescer, em determinado momento, as empresas começam a se alavancar demais. Então, aquela estrutura de capital dela começa a se alterar e ela começa a se alavancar demais. Quando, em determinado momento, essa taxa de juros começa a ficar muito alta, esse custo de financiamento começa a ficar muito alto para as empresas. Ou seja, o custo de capital das empresas começa a aumentar demais. Dado um custo de capital maior, agora o valor dos ativos são menores. Então, quando esse negócio se desequilibra, é porque o fluxo de renda que todos os ativos, digamos agora das empresas, né, para ser mais específico, isso também serve para a dívida. Mas quando você pega o custo, o fluxo de uma empresa, ele tem o fluxo de renda que a empresa gera, que tem que ser maior do que o fluxo do capital de terceiros. Ou seja,
do endividamento, da alavancagem que ela tem que pagar. Em determinado momento, dadas as taxas de juros chegarem em patamares que começam a ficar insustentável, o que acontece? E começa a existir um desequilíbrio na economia. Então, você imagina, simplificando, vai chegar um momento em que, dado o nível de alavancagem das empresas, que elas se alavancaram para aproveitar um momento bom, para colher os frutos, para vender mais seus produtos, para fazer mais investimentos, dado um custo de capital menor, para produzir mais, para vender mais, porque a economia está num ciclo positivo. Dado uma taxa de juros, esse custo de capital começa a subir. Quando ela começa a subir, vai chegar um momento em que o fluxo de renda desses ativos já não cobre mais o custo de financiamento desses ativos. Então, o Ian Minsky, ele separa, que ele chama de estruturas, né? Então, são 3 estruturas. Estrutura que ele chama de hedge, né? Isso é nominado por ele, tá? Uma estrutura hedge, uma estrutura especulativa e uma estrutura Ponzi. Ponzi vem exatamente disso, tá? De esquema Ponzi, de pirâmide. Então, nesse ciclo positivo, a maioria das empresas estão lá numa estrutura de hedge. Em determinado momento, dado esse desequilíbrio, elas começam a entrar numa estrutura especulativa. Tá? E quando o negócio começa a ficar muito feio, ela já está quando eu falo ela, eu estou falando a maioria das empresas. Imagine, sei lá, 80% das empresas estão aqui numa estrutura de hedge, numa situação normal. As outras, é normal que tenha empresas em estruturas muito alavancadas, né? Estruturas especulativas e Ponzi. Só que 20% está ali, uma quebra, outra não afeta tanto a economia. Mas, dado o momento, a economia como um todo, essa composição começa a se alterar. Então, digamos que era 80 em hedge, sei lá, 15 em especulativa e 5 em Ponzi. Aí começa a ter um desequilíbrio, taxa de juros muito alta, custo de financiamento muito alto. Aí já tem aqui, sei lá, 60% em estrutura de hedge, 30% em estrutura especulativa e 10% em Ponzi. Quando isso começa a desequilibrar, as maiores empresas começam a entrar numa estrutura que eles chamam de especulativa e hedge. E o que diferencia isso? Estrutura hedge. O fluxo da renda é maior que o fluxo de capital terceiros. Estrutura especulativa. O fluxo da renda é igual ao fluxo de capital terceiros. Estruturas Ponzi. O fluxo de renda é menor do que o fluxo do capital terceiros. Tá? Então, quando começa a dar esse desequilíbrio, é a hora que a economia toda entra em crise. Né? Por quê? Porque o valor dos ativos agora são muito menor do que o valor do financiamento. E a economia quebra, que é exatamente quando entra em crise. Eu acredito que o Maílson da Nóbrega falou exatamente desse momento Minsky, mas fazendo tudo isso que eu falei para vocês de estrutura de empresa com o fluxo de renda do Estado. Né? O que é o fluxo de renda do Estado? Arrecadação. E o que é o custo de financiamento do Estado? É a taxa de juros que ele paga na dívida. Então, em algum momento, eu estou inferindo isso, tá? Não estou dizendo que ele disse isso, estou dizendo pela pouca informação que você me deu, que o Maílson da Nóbrega falou, eu acredito que pela lógica seja isso. Então, ele está dizendo o seguinte: a economia está indo bem, está num momento, está equilibrada ainda. Então, o fluxo de arrecadação do Estado é maior do que o fluxo do custo do endividamento. E aí ele acrescenta essa informação, que, dado uma rigidez no orçamento, como o Estado só tem ali 4% do que ele arrecada que está sobre a sua gestão estratégica, ele não tem como alterar a estrutura da economia. Outra coisa que eu sempre falo aqui, como é que você talvez saia dessa armadilha? O Estado, sendo um pouco mais ativo na economia, de forma estratégica, investindo em ciência e tecnologia, investindo em educação, está lá na despesa obrigatória, mas ele pode investir mais em ciência e tecnologia, desenvolvimento de ser mais atuante, induzir mais a economia, né? Que aí ele consegue, de repente, alterar essa estrutura da economia. Como ele só tem 4%, ele não tem como fazer isso. Ele tem muito poucos recursos para atuar estrategicamente na economia. Então, o que acontece? Ele é refém desse modelo que está aí, desse sistema que está aí. E aí, talvez seja isso que o Maílson da Nóbrega está falando, dado essa rigidez no orçamento, o Estado não tem muito o que fazer, ele está refém desse ciclo. Hora que a estrutura da economia toda, e aí falando do mercado, né, chegar nessas estruturas que eu falei, ele está num nível de alavancagem muito grande, que a renda agora, da maioria da economia, é muito menor do que o custo de financiamento da economia, das empresas. E aí ele usa talvez esse mesmo raciocínio para o Estado. A arrecadação do Estado, o fluxo da renda do Estado, que é a arrecadação, vai chegar um momento que ele está muito menor, né, do que o custo de financiamento do Estado.
E aí, o que é que altera isso em ambas as situações que eu falei? Na visão do Iman Minsk, que é o momento Minsk, exatamente taxa de juros, né? Então, eu não vejo ninguém, quando eu critico a taxa de juros, não estou vendo ninguém. O governo está com déficit. Gente, a maioria do orçamento da União, do Estado, é para pagar juros de dívida. Então, é uma coisa meio sem lógica, né? A mesma coisa, você ganha um salário de 10 mil, você tem um fluxo de dívida, sei lá, desses 10 mil, você tem que pagar 8 mil só de fluxo de pagamento de dívida, e você mesmo, o Estado, tem como atuar sobre o juros que você paga. E você está aumentando o custo da sua dívida. Você aumenta a taxa de juros, você mesmo está aumentando o custo da sua dívida. Então, o momento, e agora depois dessa complexidade toda que eu tentei resumir, talvez seja isso que o Maílson da Nóbrega esteja falando, né? Dado o fluxo de arrecadação do governo está ficando cada vez menor do que o custo do Estado se financiar, e ele não tem como atuar nisso porque tem uma rigidez no orçamento, ele só tem a atuação discricionária sobre 4% do que ele arrecada, ele não consegue mudar, né, essa estrutura que a gente tem na economia. E as taxas de juros continuando altas, a situação vai chegar no momento que ele chamou de momento Minsk, tá? É um pouco mais complexo, acho que tem vídeos aqui que eu falo um pouquinho mais sobre Minsk, talvez, como eu disse, é muito complexo, eu posso gravar depois um vídeo falando um pouco mais detalhado sobre a teoria de como estabilizar uma economia instável, tá? Que é, inclusive, o título do livro do Iman Minsk. Bom, tinha outras coisas aqui que eu ia inserir aqui como conhecimento disso, mas eu acho que vai ficar um pouco mais complicado e talvez eu vi que tem várias perguntas aqui nesse sentido, a gente pode abordar isso aqui. Mas eu espero ter decifrado o que o Maílson da Nóbrega quis dizer, na minha visão, tá? Talvez ele quis dizer outra, mas pela lógica da informação que você me passou é mais ou menos isso. Espero ter te ajudado. Ok? Vamos lá. A próxima pergunta. Olá, senhor Cobori. Bom dia. Tiago Camocardi, Jundiaí, São Paulo. Sobre a explicação do último vídeo, onde o senhor fez uma crítica à política de juros altos atual e comentou que não faz sentido a afirmação de que os juros estão altos por conta do governo gastar mais, por que no governo anterior conseguimos chegar a uma taxa de juros de 2% sem impactos no equilíbrio fiscal e nesse não conseguimos? Quais as diferenças práticas entre o que cada governo realiza para gerar impactos fiscais, sejam positivos ou negativos? Bem, Tiago, de Jundiaí, vamos lá. Também tem um pouco a ver com isso que eu falei, aí eu vou aproveitar para estender um pouquinho mais esse assunto. Aqui você já disse tudo, né? Por que o governo anterior conseguiu chegar a uma taxa de juros de 2% sem impacto no equilíbrio fiscal? Já tem 9% de diferença, né? A gente está em 10,75 e a taxa de juros de 2% que você falou. Então, a diferença, 8,75. Então, você está pagando 8, quase 9% a mais de taxa de juros. É óbvio que com uma taxa de 2 você tem um impacto muito menor. Existe um cálculo que é mais de... Cada 1% na taxa de juros são mais de 50 bilhões de impacto no custo da dívida. Então, 9,45 são 450 bilhões. Tem gente falando de déficit de 200 bilhões e tal. Só de juros, a diferença de juros de quase 9% já são 450 bilhões. Então, aqui, praticamente com essa continha rápida, eu já respondi sua pergunta. Por que 2% não gerou impacto fiscal? Porque é 2%. São 450 bi a menos de impacto fiscal. Então, uma taxa de juros a 10,75, você tem 450 bilhões a mais de impacto no fiscal, tá? Tem que pagar os juros da dívida, como eu disse, é o maior peso. Quando eu falo assim, precisa cortar 5 bilhões em educação, ninguém reclama, mas pagar 450 bi a mais para os rentistas, ninguém reclama. Todo mundo acha que tem que cortar 5 bi na educação, acha que tem que cortar 5 bi na saúde, mas ninguém reclama, acha normal pagar 450 bi a mais dos detentores da dívida pública, né? E sempre vem os comentários aqui, né? Vou gravar um vídeo ainda sobre isso aí, tá? Então, basicamente é isso. Acho que a sua pergunta eu respondo com isso, né? Tá ok? Espero ter te ajudado, Tiago. Vamos aqui à próxima. Olá, professor. Aqui quem fala é Dayana, de Goiânia.
primeiramente, claro, parabenizá-lo pelo excelente trabalho de educação que o senhor tem feito. Acompanho o canal desde o começo e sempre aprendo muito com sua visão. Recentemente, vi um post de um colega de mercado sobre a aprovação da resolução CVM 5.166 de 2024, que basicamente deu a entender que foi viabilizada a existência de CDOs e CDS no mercado brasileiro, produtos que impulsionaram a crise de 2008. Gostaria da sua visão sobre esse tema. Se acha que foi precipitado, se isso poderia, de fato, criar uma crise econômica como em 2008, etc. Desde já agradeço e forte abraço. Bem, Dayana, de Goiânia, obrigado por acompanhar o canal desde o início, né? E gostar do conteúdo. Eu gosto muito quando sempre chegam perguntas aqui de pessoas que já acompanham há muito tempo. E agradeço aqui. Bom, pela sua pergunta, você é do mercado e você fala sobre uma resolução, se não me engano, é da CMN, tá? E também é sobre os COIs, o Certificado de Obrigações Estruturadas. Só que pelo que você falou, alguém do mercado analisou, dizendo que isso vai viabilizar a existência dos CDOs e CDS que impulsionaram a crise aqui de 2008, que é a famosa crise do subprime, que é a bolha imobiliária do mercado estadunidense, que também tem vídeos aqui no canal que eu falo, tá? Mas para explicar isso, vamos explicar aqui primeiro o que é CDOs e CDS, né? CDOs é os Collateralized Debt Obligations e os CDS os Credit Default Swaps. Então, traduzindo, obrigações de débitos colateralizados, ou seja, tem colaterais, né, pelo mercado que tem garantias, e os CDS são Credit Default Swaps, tá? Então, os CDOs é quando você pega uma dívida, empacota ela e vende para outro. Eu já expliquei isso aqui. E os CDS, que é o Credit Default Swap, é como se fosse um seguro contra um calote nessa dívida. Mas aí, quando a gente está falando dos CDS lá no mercado americano, e até hoje, tá? Existe CDS para todos os países de dívidas soberanas, né? Então, você criar dívidas empacotadas e criar seguros para que se alguém levar... então, você vende dos dois lados, né? E foi isso que criou a crise do subprime. Quando as pessoas iam lá e se alavancavam para comprar casas, né? Os bancos, para não ficar com esse risco, quando eles falam de securitizar, e o que eles faziam? Eles securitizavam esses riscos. E me parece que essa resolução autoriza, né, as dívidas, emitir dívidas securitizadas. Então, eu não li a resolução, tá, Dayana? Mas pelo que você falou aqui, alguém já analisou e falou que pode viabilizar e qual que é o impacto disso. Então, se pode viabilizar, ele vai ter esse impacto, que é você fazer as pessoas, o mercado se alavancar, vender qualquer tipo de produto. Pegar o exemplo aqui de novo do mercado imobiliário, né? Você faz as pessoas se alavancarem para comprar imóveis, e aí você, banco, não quer ficar, você, banco, corretora, banco de investimento, banco comercial, banco múltiplo, pelo que eu vi nessa resolução é isso, né? Você pega essas instituições para elas não ficarem com o risco dessas dívidas que elas venderam para o mercado, ela pega, empacota isso aí e vende para outro. Vende para um fundo de investimento, vende para um fundo de hedge, que é o que foi feito na crise subprime, né? Os bancos fizeram essa lambança toda lá no mercado americano, e aí para não ficar com esse risco, eles começaram a vender, fazer esse pacotinho de dívida e vender isso para o mundo inteiro. É por isso que acabou afetando o mundo inteiro como um todo. Então, existe esse risco? Existe. Mas eu queria entrar como se pediu minha opinião, num ponto de vista um pouco mais profundo, que tem a ver também com a primeira pergunta, que com a segunda pergunta, que é um pouco mais complexo. Existem algumas contradições no capitalismo. Uma contradição básica no capitalismo é entre a produção e a realização. O que é a produção? Uma empresa vai lá, você, né? Vai lá, compra os meios de produção, contrata a sua força de trabalho e começa a produzir lá o seu produto para vender. E aí, para você fazer isso, você precisa de mercado. Então, existe o que a gente chama de produção e a realização. A realização é quando você vende essa mercadoria no mercado. Para você vender essa mercadoria no mercado, você precisa de demanda. E a maior demanda da economia, dada a concentração de renda cada vez maior que existe na economia, o mercado consumidor, o grosso do mercado consumidor é a classe trabalhadora, são os trabalhadores. Só que para você fazer a sua produção e colocar a sua mercadoria no mercado, você tem, por isso que chama contradições do capitalismo, você tem ali que fazer o quê? Você tem, obviamente, toda empresa faz para ter lucro. Para ter lucro, né, os detentores do meio de produção precisam contratar uma força de trabalho a um nível de renda que possa oferecer para ele uma margem de lucro, que a gente chama de, que é o mais valor.
Então ele precisa sobrar uma margem de lucro para ele. Então ele, dada, né, o objetivo da produção, ele precisa contratar uma força de trabalho nos menores níveis salariais possíveis para que sobre muito mais lucro para ele. Só que aí, na hora dele fazer a realização e colocar isso no mercado, ele depende da renda dos trabalhadores para consumir, dado que o maior grosso da demanda vem da classe trabalhadora, não são o 1% mais rico que consome tudo. Pelo contrário, são os 90% mais pobres que consomem. Então, existe essa contradição, porque em algum momento, para fazer essa realização, dado agora um nível salarial muito mais baixo, ele não consegue colocar essa mercadoria no mercado. Por que eu estou falando isso? Que aí você potencializa ainda mais esse tipo de problema, esse tipo de contradição do capitalismo. Porque exatamente, acho que é o vídeo que eu falei sobre a financiarização da economia. Isso aqui é financiarização da economia, tá? O que você está dizendo? Para eu conseguir vender meu produto, dada uma demanda, eu começo a criar uma bolha na economia, porque como a renda das pessoas é muito baixa, né, e eu não consigo, nessa parte agora da realização, colocar o meu produto no mercado, o que eu começo a fazer? Eu começo a permitir que as pessoas se alavanquem. E aí eu crio produtos financeiros que tem. Agora eu estou entrando em detalhe, para quem assistiu meu vídeo de quarta-feira, eu falo sobre isso, obviamente em 8 minutos eu não consigo explicar tudo, mas aqui vai uma parte da explicação, né? Dada toda a tecnologia e o capitalismo financeiro que a gente criou, de criação de produtos, de investimentos, produtos de crédito, produtos de consumo, o que eu faço? Uma pessoa ganha, sei lá, um salário mínimo, ela não vai conseguir comprar um telefone. Então o que eu faço? Eu começo a permitir a alavancagem dessas pessoas para comprar isso aqui. Nem que ele pague 3 para levar um. Mas eu começo a permitir isso. Eu começo a fazer isso com o quê? Produtos financeiros. Lembra lá que no vídeo eu falei o mesmo preço à vista é em 10 sem juros. Isso é fraude, tá? Isso é o capitalismo financeiro atuando para pegar uma boa margem desse produto, de quem produziu esse produto aqui, para ele, dada a possibilidade das pessoas tomarem crédito e se alavancar, comprar no cartão de crédito. Então, o que eu faço? Voltando no simples, né? Eu tenho uma contradição entre produção e realização. Se eu produzir, eu preciso realizar, preciso vender a mercadoria. Como para produzir aqui eu pressionei a renda dos trabalhadores para eu ficar com uma margem de lucro, do outro lado, quando eu vou realizar, as pessoas, a renda mais baixa das pessoas não permite agora que eu coloque essa quantidade de produtos no mercado. Então é uma contradição. Teria que se resolver. Como que o capitalismo resolveu isso? Financeiramente. Por quê? Ele não consegue comprar isso aqui. Mas, se eu tiver produtos financeiros de crédito que permitam ele comprar isso aqui em 48 vezes, eu vou vender. E aí eu, produtor, capitalismo industrial, vou conseguir realizar o meu produto com a minha margem de lucro, mas eu vou dar uma parte para o capitalismo financeiro, que vai conseguir colocar esse produto no mercado, esse meu produto físico no mercado, vai conseguir colocar e vai colocar também um produto financeiro junto. Então, quando o cara compra isso aqui, ele está comprando um produto físico e um produto financeiro, tá? Então, é essa contradição que existe. Quando você permite ainda securitizar essas dívidas, você já está no próximo passo, né? Eu permito que o cara compre isso aqui, sei lá, em 12 vezes. E também vou permitir que quem financiou esse cara comprar isso em 12 vezes, ele pode securitizar isso, ele pode embolar isso, criar um outro produto e passar o risco para frente. É isso que é os CDOs. É isso que foi feito com os CDOs lá no mercado imobiliário. Eu permito que as pessoas comprem via crédito imóveis, então já consigo colocar muito mais a contradição entre produção e realização. Eu construo a casa, mas agora eu preciso vender a casa. Como eu construí a casa e eu precisei pressionar a força de trabalho para me vender o seu produto, que é a força de trabalho mais barata, para eu ter uma margem de lucro maior, agora eu não estou, em algum momento eu não consigo mais realizar o meu produto. Construir a casa, eu não consigo vender. Por quê? Porque a renda da classe trabalhadora ficou num nível que eu não consigo vender tudo. O que eu faço? Cria-se um banco aí, cria um produto financeiro e permite que as pessoas comprem isso aqui, cobra a taxa de juros que vocês acham que vão cobrar, permita que comprem isso aqui e eu consigo desovar o meu produto. Faço a minha realização. E aí foram para um próximo passo. Bom, agora os bancos fizeram tudo isso aí, mas não quer ficar com risco. Então vou permitir que vocês envelopem isso, põem o nome bonitinho de CDO e vendem, inclusive, para o resto do mundo. Então tinha fundo australiano, que foi os primeiros a quebrar, né?
comprando esses CDOs, tinha fundo. Então, enquanto existe um fluxo, olha aí na primeira pergunta, o momento Minsky, né? Então, quando tinha um determinado fluxo de renda que conseguia fazer essa roda girar, tudo ok. Quando a taxa de juros chegou num ponto, veio o momento Minsky. Por quê? Porque agora o fluxo de renda para pagar toda essa engrenagem financeira que foi criada para poder vender os produtos, não está mais girando, né? Teve esse desequilíbrio, dado uma taxa de juros, ele girou e o que aconteceu? Quebrou. É uma bolha. Então, é uma contradição do capitalismo. Eu faço a produção, para fazer a produção, eu preciso contratar a força de trabalho cada vez a níveis menores para sobrar mais lucro para mim, só que como eu pressiono a renda da classe trabalhadora, eu não consigo desovar lá na frente o produto que eu mesmo quero vender, que é a parte da realização. Então, a contradição entre produção e realização. Como eu não consigo vender, o que eu faço? Cria-se produtos financeiros aí para conseguir para que as pessoas consigam comprar se alavancando, comprando 2 e levando 1. Vai pagar o resto da vida, mas eu vendo. Só que não é uma coisa que parece infinita, é uma pirâmide. E aí, mas quem financiou isso aí não quer ficar com esse risco. Não, então eu vou permitir que ele envelope isso aí e passe esse risco para frente, vende para outro. Aí vai e vende para um fundo de investimento. Isso é uma contradição, gente. Isso não dá certo. Por isso que a economia é cíclica. Por isso que, voltando ao momento Minsky, a economia, o próprio mercado gera instabilidade na economia que produz as crises lá na frente, tá ok? Então, o episódio de hoje ficou um pouco mais complexo que esse monte de conceito, mas como é um conhecimento um pouco mais complexo, eu tentei, e me desculpe, eu acho que eu coloquei muita informação aqui, mas prometo que gravo vídeos separados explicando cada perninha disso do que eu falei aqui, tá? Mas é porque na minha cabeça a engrenagem estão todas encaixadas aqui, eu sei como funciona, espero ter conseguido transmitir essas contradições que existem no capitalismo e que, obviamente, prejudicam a economia como um todo. Então, o capitalismo é sinônimo de crise, tá? Podem me chamar de comunista e os que já estão me chamando, mas é um raciocínio bastante lógico. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Pergunta sempre entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.